Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Ok, professor. Mas alguém está levantando a mão que quiser falar, pode falar. Então vamos iniciar aqui um bate-papo brevemente, antes de nós iniciarmos a nossa aula. Aparentemente, por nome apenas, eu não reconheço quase ninguém aqui, basicamente. Na verdade, agora, vendo os nomes com mais calma, parece que já tiveram aula comigo, sim, né? Acho que a grande maioria, pelo que eu estou vendo aqui. Nós tivemos 2 disciplinas com o senhor, professor. Não, eu tô vendo os nomes aqui agora, já recordei. Geologia, solos, Então não é ninguém estranho, não. Todo mundo de casa mesmo. Mas então a gente vai, mais uma vez, encontrarmos, né, para esse período aí. E como está aí a expectativa de vocês aí para esse semestre aí? O que vocês me falam aí de expectativas, né? Na verdade, eu tinha preparado para vocês uma apresentação, mas na verdade nem vou precisar, já que a maioria de vocês nós já nos conhecemos. Vou deixar aqui só o meu contato, vocês já sabem, né? Para vocês poderem mandar e-mail, tirar dúvida. Acho que o WhatsApp, né, a maioria de vocês tem. Pode mandar qualquer hora que eu tento responder para vocês as dúvidas que vocês tiverem. Ao contrário das disciplinas que vocês tiveram comigo, principalmente elementos de geologia e solos, que tinha muita teoria, topografia, vocês vão ver que é uma disciplina muito cálculo, de muito cálculo. Então, para quem gosta de cálculo, é uma disciplina bem interessante. Chega a ser, para uns, uma disciplina extremamente fácil, para outros um pouco complicada, mas nada de um bicho de 7 cabeças. Quando eu falo complicada, porque às vezes precisa de ter um pouquinho de noção de espaço, né? Que às vezes vocês ainda não estão adaptados com esse tipo de leitura que a gente vai mostrar para vocês no decorrer das nossas aulas. Mas, em geral, é algo bem simples se compreender os cálculos que vão ser realizados. Então, novamente, vai ser bem cálculo, ao contrário das disciplinas anteriores, a teoria é bem baixa aqui, é bem pouca. Então, a gente dá alguns conceitos iniciais, mas poucos, e vamos partir mais para a parte de cálculo mesmo, que é onde a gente vai conseguir desenvolver bastante coisa aqui. Então, a gente vai ver um pouquinho de introdução, que é topografia na aula de hoje, uma revisão breve de trigonometria. A gente vai ver que a gente precisa muito trabalhar com relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos entrar também depois, posteriormente, dando alguns conceitos de levantamento topográfico, quais são os instrumentos que a gente utiliza e como que a gente obtém, então, os parâmetros a qual a gente vai trabalhar. Vou mostrar para vocês que a topografia, ela basicamente vai ser uma forma de representar ou descrever determinado relevo. Então, o conceito de topografia, vocês vão ver,
nada mais é do que uma descrição do relevo a qual se está trabalhando. Então, quando eu tenho o conceito da palavra definição no pé da letra, a gente vai ver aqui agora, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir entender um pouquinho essa materialização de informação. Então, pessoal, só para a gente tentar nos ajudar, sei que vocês, semestre passado, já tiveram o semestre praticamente todo ele com disciplinas online. Eu não sei como foi a dinâmica, a didática dos outros professores, mas eu peço que vocês consigam e possam, a todo momento que vocês precisarem, conseguir fazer, dar alguma parada, interromper a aula para tirar dúvida. A gente vai ver que vou precisar usar bastante o quadro, talvez, então às vezes vai ser mais fácil eu escrever alguma coisa no quadro, tirar a foto, mostrar para vocês aqui discutindo em cima da foto, do que tentar fazer às vezes só a apresentação no PowerPoint. Então, cada vez que, se não ficar claro alguma coisa, vocês me falam para a gente tentar ajustar um pouquinho isso, vocês não terem perdas nesse processo. William. Sim. Então, uma informação. A gente ter contato com os instrumentos Sim. é muito importante, né? E será que a gente vai conseguir ter? Então, a gente está todo mundo com essa expectativa de conseguir ter essas práticas, né? Na verdade, existe uma grande tendência de ter uma liberação aí da faculdade para a gente conseguir executar essas práticas. Por dois motivos, principalmente topografia. Primeiro, porque a gente faz em área aberta, né? Não faz em área fechada. Já é uma grande diferença. E os próprios órgãos já estão vendo essa possibilidade de flexibilização, até mesmo se fosse aula dentro de laboratório, né? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer talvez no primeiro mês, mas creio que a gente consiga se fazer durante os próximos meses. Não vejo que vai ter dificuldade, não. Lógico que a gente sempre fica ali, aguardando qualquer pontuação ou algum critério novo que venha de algum órgão não governamental, né? Mas, a princípio, a tendência é que a gente consiga, sim, fazer essas aulas práticas, principalmente topografia, como eu disse para vocês. A gente faz em área aberta, tem equipamentos para todo mundo praticamente, então a gente não vê dificuldade nisso, né? Mas eu vou mantendo vocês informados. A princípio, eu acredito que a gente vai conseguir fazer sim. Então, vamos lá, então. Depois, nas próximas aulas que eu venho discutindo com vocês, questões de avaliações, mas não mudou nada em relação ao semestre passado, da forma que vocês já estavam adaptados mesmo. Avaliações, o semestre tende a ser praticamente todo online, né, com exceção das aulas práticas, que devem ser realmente presenciais. E as avaliações, por consequência, também devem ser elas totalmente online. A gente vem com mais calma discutindo com vocês isso nas próximas aulas, próximas semanas, para a gente ter mais certeza do que a gente vai passar de informação para vocês. Mas, para a gente iniciar a nossa aula, acho que é não perder tempo, porque o conteúdo acaba sendo vasto, a gente vai ver que em alguns momentos já precisar demandar um pouquinho mais de tempo para alguns cálculos, então já imaginando isso, eu não vou ficar perdendo muito tempo. Então, a aula de hoje vai ser uma aula introdutória, na verdade, mas é uma aula que acaba sendo importante para alguns conceitos novos, que alguns de vocês já sabem um pouquinho do que a gente vai falar, a própria argumentação
Se a gente vai ter aula prática do Igor, reflete um pouquinho nisso, que a gente sabe que topografia, como eu disse para vocês, é uma forma de obter medidas. Então, existem vários aparelhos que a gente consegue trabalhar para automatizar um pouquinho o nosso processo, né? Então, quando a gente fala de medidas, a gente fala de medidas convencional, que é através de treina, mas com medidas com aparelho mais sofisticados, desde teodolito, GPS, estação total. Hoje nós temos outros tipos de levantamentos topográficos, que é através de drone, por exemplo, onde a gente consegue ter uma quantidade, uma fluidez, uma rapidez bem significativa nos trabalhos de levantamento topográfico. Então, a gente vai mostrar para que serve a topografia, que é desde a parte de elaboração de um projeto, eu saber as informações de altura, largura, comprimento de um lote, quais são os desníveis que tem nesse lote, por exemplo, até a parte de locação e entrega final do empreendimento. Então, a topografia, vocês vão ver, ela está diretamente relacionada a todas as etapas de uma obra, desde uma casa de pequeno porte a obras de grande porte, como rodovias, hidrelétricas, e vai constantemente utilizar esse tipo de serviço. Então, quando a gente vem falar de topografia, a gente vai mostrar para vocês na aula de hoje o que é topografia. Eu falei brevemente, de forma geral. A gente vai ver a definição de uma forma mais contundente, mostrar para vocês um pouquinho para que serve também a topografia, além de locar obras, além de ser uma base para a execução de projetos. Topografias têm outras funções, serve para várias outras coisas que a gente vai tentar abordar um pouquinho para vocês na aula de hoje. Lógico que algumas coisas que vão ser apresentadas não é de interesse 100% para quem trabalha com engenharia, mas engenharia civil especificamente, mas acaba sendo algo interessante de se saber. Além de também conhecer e saber da importância desse serviço, quão importante ele é e como a gente utiliza a topografia, então, na engenharia civil. Bom, esses seriam os tópicos que eu pretendo abordar com vocês durante a aula, ok? Então, a gente vai inicialmente então, falar o que é topografia, como está projetado para vocês no slide. A palavra topografia ela pode ser dividida em duas topos e graphing, onde topos representa lugar e graphing descrever. Então, ilustrando um pouquinho para vocês, a imagem da esquerda ela mostra um lugar, então uma foto aérea, ok? E a imagem da direita é a representação dessa foto aérea desse lugar, utilizando recursos de topografia. Então, quando eu falo de recursos de topografia, são basicamente esses desenhos que você mostra da direita, onde existem várias linhas e vários pontinhos, onde a gente vai ver mais à frente o que representa cada um deles. Então, essas linhas, o espaçamento entre elas indica se o terreno é mais ou menos inclinado. As linhas, cada uma delas tem um valor que representa a altura daquele terreno. Enfim, eu consigo, então, através de um levantamento topográfico, entender, imaginar, colocar isso no papel, como que seria um terreno, uma determinada área. Então, toda vez que a gente fala de um levantamento topográfico, a gente está falando, então, de um levantamento de informações que vai nos dar condição de representar algo que está em 3 dimensões em um papel, em 2D, em 2 dimensões. Então, o conceito principal de topografia é o que está descrito para vocês aí. Nada mais é do que um conjunto de princípios e métodos que vai vir, então, definir alguma parte da superfície terrestre a qual a gente quer trabalhar. Então, eu falo de uma parte da superfície terrestre desde um lote convencional de 360 metros quadrados, que a gente tem, em geral, nas glébulas dos municípios hoje,
a terrenos ou extensões muito maiores do que isso. Então, a topografia, ela serve, tem várias finalidades, na verdade, como eu já disse para vocês, desde a função de locação de obras, em outros pontos mais específicos que a gente vai ver mais à frente, mas escrevendo o que está no slide para vocês, ó, ela tem como finalidade determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa em uma determinada porção da superfície terrestre, do seu lote, por exemplo. É uma da função da topografia, é descrever como é o lote de vocês, a casa, se vocês estão morando num lugar que é alto, que é plano, que é inclinado, se é ascendente ou descendente, dependendo do referencial adotado. Então, ela vai descrever, ela tem como objetivo, então, utilizar todos os métodos de levantamento. Então, a gente vai ver os métodos que vai ser apresentado para vocês, métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos, nós vamos mostrar que são métodos onde eu preciso de ter o operador fazendo as medições lá no campo, por exemplo, utilizando treino. Então, o método direto mais convencional que nós temos é o método com medição de treino. Então, existem alguns tipos de treinos, mas todos vocês conhecem que é uma treina, basicamente. E os métodos indiretos, a gente também vai falar tudo isso com mais calma nas próximas aulas, mas são métodos onde eu vou utilizar com vocês os equipamentos mais elaborados, como eu disse, teodolito, nível, estação total, utilização hoje principal de GPS, de drones para conseguir fazer esse levantamento, quantificar ou definir como que é a porção da superfície da Terra que eu vou estar levantando. Então, o objetivo principal é executar medições de ângulos, distâncias e desnível. Então, novamente, eu vou estar sempre buscando representar num papel algo que está em 3 dimensões. Então, como eu consigo representar algo que está em 3 dimensões? Obtendo qual que é a área daquele lugar, então qual é o comprimento dos lados que eu vou ter daqui da minha poligonal ou do meu terreno, e quais são as alturas, os desníveis, que vão ser representados através daquelas linhas que eu mostrei para vocês na figura anterior. Então, cada linha dessa representa uma altura, um desnível que tem no meu terreno. Então, cada uma delas tem uma cota ou uma altitude, que a gente também vai ver qual que é esses conceitos. Inicialmente, para vocês já situarem, a altitude é a altura de um ponto em relação ao nível do mar. E cota nada mais é também do que a representação de uma altitude, só que pegando o conceito muda um pouquinho. É só pegar, ao invés de levar o nível do mar como referência, eu levo um plano de referência qualquer, arbitrário. A gente vai ver vou mostrar para vocês uma figura mais à frente que ilustra melhor os dois conceitos. Mas de forma que tanto cota como altitude nada mais é que uma forma de dizer qual que é a altura de um ponto. Digamos de forma mais direta, seria isso. Então eu tenho esse objetivo principal. Quando eu vou executar um levantamento topográfico, eu quero obter então ângulos, distâncias e desnível. Então, quando eu conheço, eu sei que eu tenho que levantar essas 3 informações, eu vou fazer, então, operações de campo para poder fazer uma representação no papel, que é o que eu falei para vocês, que é o levantamento topográfico. Então, o levantamento topográfico, ele vai mostrar desde casas existentes em determinado local, se tem algum poste, tudo que, na verdade, vai catalogar todas as informações necessárias para você fazer um projeto. Então, eu vou construir uma casa num lote. Existem árvores ali, então eu tenho que catalogar isso. Eu preciso depois saber se eu vou precisar retirar ou não aquela árvore. Então, o levantamento topográfico bem executado, ele vai trazer não somente as dimensões que tem o seu lote, mas tudo que tiver como interferência para você executar um bom projeto. Desde a locação da rua, de poste, tudo que tiver ao redor também da área que você pretende trabalhar.
Isso, então, a gente define como levantamento topográfico completo, ok? A gente vai ver algumas variações de levantamentos que podem ter objetivos diferentes. Quando eu tenho objetivos distintos, por exemplo, pode ser um levantamento topográfico e ter a única função ou objetivo de obter área. Então, se eu vou obter área apenas, se a altura não me interessa, eu às vezes consigo utilizar um determinado equipamento. Ah, não, agora eu quero saber só o desnível, que é só a altura do meu terreno. Então eu posso utilizar um equipamento X, que seria o nível, por exemplo. Então, para cada tipo de informação que você quer catalogar ou que você precisa determinar utilizar para o seu projeto, você vai fazer essa solicitação para a empresa que vai fazer contato de topografia, ou você, como engenheiro que vai abrir uma empresa de topografia, não sei, vai receber do seu cliente o que ele precisa para posteriormente definir como que vai ser o seu levantamento, ok? Então, a topografia, ela foi utilizada, só a questão de vocês situar um pouquinho, a gente já está falando alguns conceitos, mas a gente, novamente, tudo isso aqui a gente detalha de uma forma mais geral no decorrer das aulas. Então, a topografia, ela vem já há alguns anos, ela tem algumas subdivisões e vem sendo utilizada há muito tempo em várias áreas, né? Então, por exemplo, na parte militar, a topografia é muito utilizada em momentos de guerra para reconhecimento tático, definição de operações militares, como fazer avançar com determinado ataque ou não. Então, por exemplo, você está em um alto de um morro. Se você tem um morro e logo em seguida tem uma planície, ou seja, uma área plana, o que é melhor? Onde é melhor você posicionar seu exército? Na parte plana ou na parte mais alta? Então, quando você conhece topografia, você sabe que a parte mais alta você consegue ter uma visão geral. Se você ficar na parte plana, você corre o risco de sofrer uma emboscada. Então, toda essa questão de estratégia militar é auxiliada pela topografia. Então, a topografia ela vem, como está descrito para vocês, em várias áreas, tá? Algumas disciplinas, onde cada uma delas vem utilizando de forma diferente os conceitos. Então, tem a topologia, cartografia, existe uma engenharia hoje específica de cartografia, que é para construção de mapas, enfim, uma infinidade de outras coisas. E o próprio desenho topográfico também, que é o que a gente vai mostrar mais à frente para vocês. Então, onde a gente vai aplicar a topografia? Algumas das obras ou pontos onde a gente consegue aplicar. Bom, desde a definição de um traçado de uma rodovia, de uma estrada, até a construção de ponte, barragem, túnel, construção de uma edificação. Então, se eu conheço a topografia, vocês estão reparando a imagem aqui à direita, vocês têm uma estrada que ela está bem sinuosa, está acompanhando uma curva de nível do terreno, ou seja, uma área que quase não foi necessário fazer corte nem aterro. Então, essa situação não ocorreu por acaso. Está se ocorrendo aqui porque a curva de nível, que a gente vai ver o conceito mais à frente, que é a topografia do local, está proporcionando isso. Então, a construção de pontes, para vocês terem uma noção como que vai ser a sua aplicação. E uma infinidade de outras coisas. Então, na nossa disciplina também, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como fazer o cálculo de corte e aterro. Então, quando você vai fazer uma construção, uma das coisas que mais impacta numa obra é a terraplenagem. A terraplenagem pode te custar entre 30% a 40% da sua obra. Então, é um custo bem significativo. Então, a gente vai mostrar para vocês como definir corte, como definir aterro, como quantificar esses volumes usando, então, a topografia. Então, todo projeto que a gente desenvolve, a gente pega a topografia para conseguir validar o nosso terreno, reconhecer o que eu tenho basicamente, de informação para definir os melhores locais. O caso que eu te mostrei para vocês anteriormente da rodovia aqui, ó. Por que ela está toda sinuosa? Porque a topografia desse local não favorece fazer em linha reta.
Você analisar aqui, ó, tem um ponto baixo. Se eu faço em linha reta, nesse trecho teria que aterrar. Então começa a ter custo de material. Então a gente começa a estudar a topografia, que é aquelas linhas que eu mostrei para vocês anteriormente, para identificar a melhor posição do terreno para evitar cortes e aterros, ok? Então, só uma ilustração para vocês, ó, de uma medição de uma área com a estação total. A estação total, para quem ainda não conhece, a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês com mais calma, é nada mais do que um aparelho que é instalado sobre esse tripé. Esse aparelho, ele consegue emitir um feixe de luz que retorna para ele com informação de altura e de distância entre o aparelho e o ponto a qual se está analisando. Então, dessa forma, consegue-se delimitar uma área que queira ser trabalhada. Eu consigo medir, então, a área e as alturas qual o meu projeto é de interesse do meu projeto, basicamente. Vai fazer o levantamento de grau, minuto, segundo, né? Para fazer o desenho. Sim, sim. A gente trabalha com nível de precisão na casa dos segundos, né? A gente mostra para vocês, por exemplo, a leitura que é feita na mira. O teodolito, por exemplo, como ele é um pouquinho anterior à estação, você não precisa fazer leitura nenhuma. Você basicamente precisa visualizar o ponto que você quer, aperta um botão, ele vai te emitir um feixe de luz e retornar para você com os valores, que depois, posteriormente, você vai descarregar no computador e vai fazer a sua poligonal, ou definir a sua área, ou os pontos que você levantou. Já o teodolito, que é outra aparelho que a gente tem no laboratório que a gente mostra para vocês, ele é um pouquinho mais antigo, se comparado à estação. Ele necessita que o operador faça leituras como se fosse numa régua, numa mira, numa trena, basicamente. E a gente faz leituras de 4 casas decimais. A primeira casa é metro, a segunda é decímetro, depois centímetro e terceira milímetros. Isso nos dá condições de, posteriormente, também obter ângulos, grau, minutos e segundos. Então, a nossa precisão em questão angular é na casa dos segundos. E em questão de linear, medições de comprimentos, é na casa dos milímetros. Então, é admissível erros na casa dos milímetros, não mais do que isso. E na medição angular, é admissível erro na casa dos segundos. Lógico que eu falando de admissível erro, não é erro de, sei lá, 70 milímetros. É erros bem menores, né? 70 milímetros dá 7 centímetros. São erros bem menores, dependendo também do detalhamento que você precisa, ou da área que está sendo levantada. Por exemplo, você está alocando um pilar, se errar 7 centímetros no pilar, você está lascado. Você matou o seu mestre de obra, o seu engenheiro. Agora, se eu errar 7 centímetros na locação dessa área, por exemplo, que eu mostro para vocês aqui, ó, que é uma área extremamente grande, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o erro que a gente vai admitir quando eu falo alancagem mínima vai depender também do nível de detalhamento que você está querendo obter. Mesma coisa questão angular. A gente sabe que, em geral, as edificações são construídas retangulares ou quadradas, sempre formando ângulos de 90 graus entre uma parede e outra. Se você começa a colocar, errar ou executar uma parede em vez de ser o ângulo 90 graus exato, 89 graus, 10 minutos e 12 segundos, você basicamente errou quase 1 grau, aí você já está matando o alinhamento da sua parede, a sua verticalidade, seu prumo, verticalidade, toda a sua correlação de fechamento ali não vai bater, vai ficar totalmente fora do esquadro a edificação que você está trabalhando. Então, a gente tem também as limitações a serem levadas em consideração que a gente vai ver mais à frente. Mas, como você disse, realmente na casa dos segundos para ângulo e para dimensão linear, a casa dos milímetros, que é aceitável em cada caso específico. Então, a gente vai ter também
aqui sendo mostrado para vocês alguns conceitos de curva de nível. Então, curva de nível vocês vão ver que na área amarela que são essas linhas aqui que são representadas no levantamento topográfico, onde vocês conseguem, então, entender qual que é a altura que vocês têm no terreno. Então, eu tenho cotas 10, 20 e 30 aqui, por exemplo. Então, cada linha dessa quer dizer que esse ponto aqui está na altura 10, esse outro ponto, se eu pegar sobre essa linha aqui, está na 20 e aqui 30. Seriam as alturas dos pontos que estariam sobre ela. A gente tem uma aula específica para a curva de nível. Outro conceito de curva de topografia muito utilizado para questões de plantio também. Então, aqui utilizando o conceito de curva de nível para plantar. Então, existe esse conceito. Para construções rurais, onde eu consigo, então, através de topografia, fazer locações das baias, definição de espaço que precisa para determinadas situações específicas. Construção de barragem, onde eu consigo definir na topografia quais são os pontos mais baixos, onde eu tenho que construir a barragem para conseguir determinado volume de água. Então, tudo isso através de levantamentos topográficos que vai nos fornecer essas condições. Cálculo de área molhada, enfim, a gente consegue aplicar a topografia em vários pontos, em vários quesitos. Então, aqui novamente, só uma outra representação de curva de nível. Talvez fique até mais fácil vocês ilustrarem. Na esquerda eu teria o que seria representado no papel, e à direita seria esse mesmo relevo. Então, cada partezinha dessa mais clara está representando como se fosse uma curva de nível. É o que está sendo ilustrado para vocês aqui. Ó. Então, vocês conseguem visualizar? Ó, aqui eu estou subindo no meu terreno. É o que está sendo representado aqui nessa minha curva de nível aqui, nesse meu perfil. Por mais que eu não tivesse a imagem aqui no fundo, as curvas de nível indicam justamente isso, está aumentando. 110, 150, 200 e assim de forma sucessiva. Então, está indicando que meu terreno estou subindo um morro, uma elevação. Basicamente isso. A gente vai ver essa definição mais à frente. Topografia também é muito utilizado para questões de drenagem, para ajudar a conter água. Então, é uma forma de armazenar água, evitar que excessos de água causem erosões. Então, é como se fosse terraço nada mais é do que um corte ou um sulco que é feito no terreno, com larguras e dimensões definidas por questões hidrológicas, onde ela vai, então, reter água. Qual que é a finalidade, novamente? Proporcionar que a água infiltre no solo de forma tranquila e que evite erosões, carregando as partículas que estão na superfície. Então, novamente, várias outras situações. Né? Então, aqui só para uma ilustração para vocês o conceito de topografia, onde aqui é a aplicação na China de cultura de plantio de arroz. Então, o conceito de curva de nível, onde as curvas de nível de cima vão alimentando as de baixo por gravidade. A gente sabe que na China tem problemas com questões de espaço físico. Então, é uma forma de aproveitar, eles aproveitam o espaço da melhor forma possível. Né? Então, aqui só para ilustrar para vocês um pouquinho esse conceito e as suas aplicações. Aqui é uma outra representação da mesma situação, quase. Tem arroz sendo plantados em curva de nível, aproveitando, então, questões topográficas do meu terreno. E aqui uma representação de um outro levantamento topográfico, de uma área qualquer, onde, então, ele teria essa cara, lógico. Aqui ele tem muitas informações, a área é grande, mas a ideia é o quê? São mostrar o terreno através dessas linhas, né? Que são as curvas de níveis, onde eu vou ter no levantamento topográfico várias informações. Então, aqui eu tenho em azul, que é o curso d'água, represas, edificações. Então, vem sendo levantado o que eu preciso para o meu projeto. A gente vai ver com mais calma tudo mais à frente. Então, como que é feito um levantamento topográfico? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar
é definir o local. E definido o local, por que eu falo definir o local? Porque dependendo do local que eu for trabalhar, tem equipamentos que eu não consigo utilizar. Por exemplo, se eu for trabalhar em um local que tem muito mato fechado, muita árvore, um local que a gente chama de local virgem, se eu for levar a estação total, a gente corre um sério risco de não conseguir fazer o levantamento. Por quê? A estação total, como eu disse para vocês, ela funciona emitindo um feixe de luz. Se você está trabalhando num local de mata fechada, qualquer interferência, qualquer folha ou qualquer galho que caia no momento que você está emitindo um feixe de luz, vai te dar uma resposta de distância equivocada, porque a ideia é o meu aparelho emite um feixe de luz que vai encontrar um prisma que está no ponto onde eu quero saber a distância. Mas se antes de encontrar esse prisma, ela bate num galho ou bate numa folha, ele vai retornar antes da distância que eu precisava realmente. Então, vai me dar uma distância irreal. Não vai ser a distância verdadeira. Se eu for fazer um levantamento numa área fechada também com um drone, não é muito interessante. Me dá um trabalho danado conseguir fazer a limpeza depois dos dados com o software. Então, eu vou precisar conhecer o local para definir o equipamento. É uma das formas que a gente precisa, porque conhecer seu local. Definir a unidade de medida. Também dá problema. Oi? GPS também dá problema. Sim, GPS dá problema porque também precisa do satélite. Não está muito fechado, a precisão reduz muito. Então, a gente precisa conhecer o local para saber qual equipamento utilizar. Então, o GPS, por exemplo, tem pessoas... não existe uma norma ainda que regulamenta o uso de GPS, né? Mas, por exemplo, a Vale tem áreas dela que o levantamento topográfico só é feito com o uso de GPS. Porque ela já chegou numa conclusão com alguns estudos que ela fez, que a precisão que o GPS tem para definir a questão de altura das pilhas dela é o suficiente. E o GPS é muito mais rápido que eu pegar uma estação. O GPS o cara pega, vai andando, aperta no botãozinho e acabou. Isso ele consegue definir limitação de áreas. Só que ele tem uma imprecisão. E não existe uma norma técnica que regulamenta a sua utilização ainda. Mas como a Vale é uma empresa privada, ela assume o risco e viu que para ela o erro que tem desse tipo de levantamento é insignificativo pela precisão que ela precisa. Então a gente vai ver também essas questões de normas ou regulamentações vigentes para poder escolher um determinado equipamento. Definição de unidade de medida, vou trabalhando aqui em metros, centímetros, quilômetros, tudo isso depende do quê? Do local e da área que eu vou trabalhar. Se eu vou medir uma estrada que tem 20 mil quilômetros, eu vou ficar medindo em centímetros. A unidade de medida minha não vai ser centímetros, vai ser quilômetros. Bobear metros ainda vai, mesmo assim vai ser uma coisa a ser analisada. A definição de escalas, da mesma coisa. Se eu vou medir uma mesa, eu posso medir na escala o quê? 1 para 50, 1 para 100. Se eu vou medir uma estrada que tem 2 mil quilômetros, coloca uma estrada de 2 mil quilômetros na escala 1 para 100. Quantos formatos ou quantos A4 você vai ter que ir emendando para conseguir representar isso num papel? Então, a escala vai ser muito dependente também do local e da dimensão da área que você vai levantar. Por consequência, os equipamentos vai ser em função, então, do local, o que você vai levantar, tudo isso vai ser diretamente influenciado. E o outro ponto a ser levado em consideração é o tipo de levantamento que vai ser feito. Então, a gente basicamente tem 3 levantamentos, que é o levantamento planimétrico, que está mostrando para vocês aí. O planimétrico, vocês vão ver que é basicamente medição de área, no plano, tudo que tiver no plano, áreas, dimensões. E altimétrico trabalha com altura. Então, se meu cliente quer saber somente áreas, eu tenho um equipamento que eu posso utilizar. Se eu tenho o meu cliente que é apenas a altura, que para ele só quer saber o desnível, que é o interessante, eu tenho outro equipamento. Agora, se ele quer
terceiro levantamento, que seria o plano e altimétrico, que é a junção dos dois, eu tenho outro levantamento ou um outro material equipamento específico para essa situação. Então, por exemplo, se eu quero levantar apenas altimetria, o nível é o melhor equipamento. Ele é rápido, é fácil de se mexer, ágil, eu consigo ter uma trabalhabilidade muito grande com ele. Mas o nível não me dá condição, nível óptico, nem o nível de mão que vocês já viram com o pedreirão. O nível óptico só me dá condição de obter altura. Eu não consigo medir área. Então, se eu preciso medir área, se eu levar o nível, não vai fazer diferença nenhuma para mim. O planimétrico, por exemplo, se eu for com estação, com teodolito, resolve facilmente. Então, eu preciso conhecer e saber o que meu cliente precisa para definir, então, os meus equipamentos elevados. E a compilação dos dados, que é a parte de escritório, né? Então, quando chegar no escritório e conseguir extrair as informações, se for o conteúdo que está nas planilhas, escritas às mãos, se for com a estação, pegar esses dados, extrair para o software e fazer essa interpretação e fazer posteriormente a identificação e confecção dos desenhos que eu preciso, ou projeto mais à frente. Então, basicamente, o levantamento topográfico ele segue essa sequência de definição de local, unidade de medida, escala, qual equipamento utilizar, para eu conseguir mensurar as minhas informações necessárias. Nós temos uma norma da NBR, que é a 13.133, e a 14.166, que fala um pouquinho e traz algumas regulamentações do levantamento topográfico, quais são os equipamentos que têm uma norma, quais são os erros admissíveis para cada tipo de levantamento. Novamente, quando eu falo erro admissível, se eu vou levantar um lote para fazer uma locação de um pilar, se eu erro 7 centímetros num pilar, isso vai quebrar minha obra inteira praticamente. Agora, se eu erro 7 centímetros medindo uma fazenda de 10 mil metros quadrados, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o erro aqui a gente vai ver que é muito subjetivo. Depende muito do nível de detalhamento que você precisa. Então, a norma traz alguns padrões de referência para ser levado em consideração. Até aqui, ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver que vocês estão tranquilos. Então, só para ilustrar para vocês, alguns equipamentos que nós citamos. Então, nós temos trena, que é convencional, que vocês conhecem, tem a trena metálica, trena lona. Então, quando eu falo em medição no campo de forma direta, é pegar essa trena e sair esticando ela mesma no campo e medir. Tem a trena laser, muito utilizado hoje, principalmente por arquitetos, em alguns casos, muitos engenheiros também vêm utilizando para fazer levantamentos de edificações. E temos outros equipamentos um pouco mais elaborados, né? Temos a estação e o teodolito. Então, a diferença que vocês vão identificar entre a estação e o teodolito, fisicamente eles se parecem muito. A diferença fácil inicial de se identificar quando é um ou quando é o outro é basicamente por esse visor aqui, ó. O teodolito, ele tem um visor menorzinho com menos botões digitais. A estação é como se fosse uma calculadora dessas automatizadas, ela é cheia de botãozinho onde se consegue, tem teclas alfabéticas, numéricas, para você escrever o nome dos pontos, enfim, é um mini tecladozinho para vocês conseguirem trabalhar informações. Outros equipamentos de medições, que são chamados de estancímetros, muito utilizado antigamente, hoje não tão utilizado. E a gente tem outros processos também de levantamento, né? O principal hoje que está na moda do momento aí é o levantamento fotométrico, né? Que é através de levantamento com utilização de drones. Então, o levantamento fotométrico nada mais é do que um aviãozinho ou um drone que fica voando tirando fotos.
Então, através das informações que tem nas fotos, a gente consegue fazer interpretações e obter elevações de distância daquelas áreas a ser levantadas. Só a título de curiosidade, inicialmente, como que funciona esse processo das fotos. A gente sabe que cada foto, quando vocês dão um zoom na foto que vocês tiram, quanto mais zoom você vai dando, as fotos ela vai ficando o quê? Mais embaçado, com quadradinho, né? Então, esse quadradinho que vai aparecendo nada mais do que um pixel, que a gente fala. Então, cada pixel desse, ele traz uma coordenada, x e y, ou norte e leste, que dá a condição, então, do programa ir interpretando e obtendo a distância entre os pontos, em cada pixel daquele, fazendo as devidas proporcionalidades para a definição dos parâmetros necessários. Então, a gente tem alguns programas de computador que a gente utiliza, então, para nos auxiliar com essas informações ou compilação de dados. Então, todo levantamento topográfico, como a gente disse, eles tinham a função de descrever um local. Então, até algum tempo atrás, todo levantamento topográfico, basicamente, ele era feito de forma manual. Então, toda a representação de uma poligonal, de curva de nível, era feito uma coisa bem arcaica mesmo, né? Tanto é que os equipamentos foram evoluindo, imaginando que inicialmente era tudo feito com trena em nível de mão ou mangueira, hoje é feito basicamente como eu acabei de mostrar para vocês, com drone, não precisa ter nenhum equipamento, basicamente um aviãozinho voando em determinadas áreas para fazer esse levantamento. Então, de acordo com as informações, os equipamentos foram evoluindo, foram também surgindo programas que conseguem compilar esses dados e gerar os levantamentos topográficos que nós estamos acostumados e também os mapas. Quando eu falo de um mapa, a gente tem o Google Earth, que nada mais que um mapa. Ele tem basicamente o quê? Informações que foram ou que são compiladas e transformadas em algo visual. Então, eu tenho alguns softwares que faz isso, alguns estão mostrando para vocês aí, Topograph, Topocad 12, o TopoWeb, o CAD. Hoje a gente tem o Civil 3D, que trabalha muito com essa questão de conseguir juntar essas informações e compilar esses dados e gerar todo o instrumento para ser trabalhado. Então, a gente vem evoluindo, né? Esse mecanismo veio acelerar o processo de transformação e trabalhabilidade. Ok, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Ok. Bom, então algumas bibliografias aí para vocês terem acesso. Lógico que tem um livro didático que vai estar disponibilizado no portal para vocês, creio que em breve. Mas para a gente iniciar, existe algumas aí que sendo apresentado, onde a gente vai conseguir indicar para vocês um pouquinho mais sobre como utilizar, o que pode ser visualizado aí nesses materiais. Então, esse basicamente é o que nós definimos como conceito inicial. Isso é para vocês terem em mente o que a gente vai ver em topografia. O que a gente vai ver em topografia? A gente vai conseguir, ou tentar mostrar para vocês como que vocês vão pegar medidas, seja ela linear, ou seja ela altimétricas e angulares, e colocar num papel para conseguir
no final das contas, ter informações necessárias para se construir um projeto. Então, eu só consigo definir um projeto se eu tenho um levantamento topográfico. Com o levantamento topográfico, eu consigo fazer desde projetos básicos. Quando eu falo projetos básicos, eu falo no projeto de uma edificação, por exemplo. Hoje, não sei qual que vai ser a tendência de vocês, se vai trabalhar apenas com edificação convencional, que é um mercado até muito limitado, mas até mesmo com edificação convencional, que é a construção de casas e prédios de pequeno porte, você precisa de um levantamento topográfico. O Revit, por exemplo, hoje é um software que ele consegue, através da topografia que você insere, as curvas de nível, te dá a questão de volume, de corte, de aterro, te dá a noção de posição, de onde está o norte, isso para ver questão de posição, onde jogar a janela, enfim, mais voltada um pouquinho para arquitetura, né? Mas mesmo assim, estou falando de forma básica, que seria umas premissas. E até mesmo a locação, né? Eu vou locar uma obra, eu preciso então ter uma topografia para executar ou definir exatamente onde vai ficar cada pilar, por exemplo, onde minha obra vai ficar instalada de forma mais adequada. Então, a gente vai ver durante esse semestre esses conceitos, o que é distância linear, o que é distância horizontal, vertical, o que é cota, o que é altitude, para conseguir, então, compatibilizar essas informações e chegarmos a um meio termo, basicamente, né? Então, isso é o que a gente vai iniciar. Aproveitando mais uns minutinhos da nossa aula, só para a gente também não ir muito além, estou com 3 turmas cadastradas nessa disciplina, a gente só tem 12 alunos por enquanto. Então, se eu for muito também, acaba que eu prejudico depois, não é o primeiro dia também, a gente ir muito a fundo agora é desnecessário. Mas só para vocês já situarem, vou inicialmente, rapidamente, iniciar um pouquinho sobre revisão de trigonometria. Por quê? Eu sei que a gente tem pessoas que viram trigonometria há pouco tempo, outras têm muito tempo. Na verdade, acho que a grande maioria de vocês já tem um tempo bom, né? Deve ter visto no primeiro período, segundo, e olhe lá. Então, a gente vai mostrar alguns conceitos básicos, porque, novamente, topografia, eu estou constantemente trabalhando com medições de áreas, ângulos. Então, como o Igor diz, por exemplo, a gente trabalha muito com ângulos, grau, minutos e segundo. Eu acredito que alguns de vocês não tiveram oportunidade de mexer com essa nomenclatura. Então, a gente vai mostrar uma revisão breve de algum desses conceitos para tentar nivelar todo mundo, não ficar muito disperso, ok? Então, hoje eu vou iniciar realmente a revisão de trigonometria, mas vou focar mais mesmo isso na próxima aula. Para a gente, quando tiver, creio eu que vai ter mais pessoas, a gente realmente vai dar o pontapé inicial à nossa disciplina. Hoje é mais para vocês entenderem que vocês podem esperar a disciplina, onde se aplica a topografia, mas como eu ainda estou com um tempinho ainda, também mais uns 15 minutinhos só para a gente iniciar essa revisão de trigonometria. Ok, pessoal? Então, deixa eu só trocar a projeção aqui. Ô, William, Oi. essa disciplina, ela é... Como é que é? Como é que é a nomenclatura? Esqueci. Híbrida. Não, a disciplina que você tá aplicando Topografia e Isso é, georreferenciamento. isso é blend que eu quer saber. isso aí. Na verdade, hoje não existe mais Blender, né? Hoje está a disciplina chamada disciplina híbrida, né? Isso. Que é quase que uma blend, na verdade, digamos assim, mas aumentou a carga horária do professor, se comparado à disciplina Blender, né? Antes, na teoria, vocês tinham, digamos, fosse colocar assim, uma vez a cada 15 dias uma aula, né, com o professor. Agora vocês têm aula semanalmente,
E a diferença é que, basicamente, a prova, tanto a primeira como a segunda prova é minha. Então, não tem prova da instituição. Mas é a mesma ideia um pouquinho da Blends. Tem a parte que cabe a mim e tem uma parte via portal também. Mesmo Beleza. esquema. Beleza, obrigado. De nada. Deixa eu só projetar aqui. Então vamos lá então. Só, como eu disse, uma introduçãozinha rápida em alguns conceitos de trigonometria. Então a gente vai ver, trigonometria, ela significa basicamente estudo de medidas de ângulos. Então a gente vai estudar os ângulos que a gente tem em um triângulo basicamente. Onde a gente tem então algumas propriedades, okay? Que vocês na verdade já conhecem, mas novamente é para a gente relembrar. Então, a gente tem um triângulo retângulo que se caracteriza basicamente por apresentar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus, indicado por esse retângulo com a bolinha no centro, indica então que esse meu triângulo tem 90 graus. Uma outra coisa importante que a gente vai ver de características de um triângulo é que um triângulo, toda a soma dos seus três ângulos internos tem que ser sempre igual a 180 graus. Então a gente vai ver algumas propriedades e essas talvez sejam uma das principais propriedades que a gente vai ver mais à frente. Mas aproveitando aqui a imagem, então a gente vai ter num triângulo retângulo, por exemplo, dois catetos. Ele pode ser cateto oposto ou adjacente, vai depender do ângulo que você está analisando, mas o que me interessa aqui agora é que vocês saibam que eu tenho uma hipotenusa, que sempre vai ser o maior lado desse meu triângulo, e os outros dois lados, que são menores, são chamados de cateto, ou oposto ou adjacente. A gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vê, então, basicamente, por essa... Olhando o triângulo retângulo, a gente tem um teorema de Pitágoras, que talvez é um dos mais importantes também que nós temos, onde ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Então, por exemplo, nesse meu triângulo aí, a gente teria a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essas são as propriedades do teorema de Pitágoras. Qual que é a finalidade disso? Através de relações trigonométricas, por exemplo, a gente consegue definir qual que é a altura de um prédio, qual que é a altura de um morro, por exemplo, como está sendo ilustrado para vocês na figura, qual que é a distância, talvez, dessa pessoa até o pé dessa encosta, basicamente trabalhando com relações trigonométricas. Então, a finalidade da trigonometria, vocês vão ver que é conseguir obter algumas medidas de forma indireta. Quando eu falo medidas de forma indireta, eu não preciso ir lá nessa montanha, esticar uma trena do ponto mais alto dela, o mais baixo é o ponto mais alto. Eu consigo, através de correlações, definir esse valor. Então, a gente vai entender o porquê. A gente ganha tempo, muitas das vezes, com essas correlações, com esses padrões.
Então, a gente vai definir, ter essas características. Uma outra coisa que a trigonometria nos auxilia é definir, por exemplo, o caimento de um telhado, qual que é o comprimento que tem que ter esse telhado, qual que é a inclinação de uma rampa. Então, a gente sabe que a NBR estabelece uma rampa de 8,33% como rampa máxima. Então, se eu tenho a inclinação que tem que ter a rampa, que é o ângulo dela, qual que é a área de terreno, qual que vai ser o comprimento dessa rampa para vencer uma altura, sei lá, de 1 metro, 2 metros. Então, eu preciso saber se eu vou ter área disponível para isso. Então, através de correlações trigonométricas, a gente consegue definir isso. Se eu tenho inclinação no meu terreno, da minha rampa, tem a altura que eu tenho que vencer, esse comprimento aqui a gente vai conseguir definir. A gente vai conseguir, basicamente, com correlações o quê? Trigonométricas. Então, a gente tem alguns requisitos, alguns detalhes, onde a gente vem trabalhando, então, com essas relações trigonométricas. Então, novamente, só para vocês relembrarem, tá escrito para vocês e pontuado, a hipotenusa, então, quando a gente trabalha com triângulo retângulo, sempre vai ser um maior lado. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Quando no triângulo retângulo, um dos lados reto, a soma dos outros dois, consequentemente, vai ser menor do que 90, porque os dois somados vão ter que ser sempre 90. Quando dois ângulos internos é igual a 90, dizemos que esses ângulos são complementares. Só para vocês entenderem o conceito do teorema de Pitágoras, então Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos. Novamente, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo e os outros dois lados vão ser cateto oposto ou adjacente. No caso do exemplo que está sendo mostrado para vocês aí, a gente tem então o maior lado desse triângulo, o lado A, que é igual a 5, o B 3 e o C igual a 4. Então, nós vamos ter A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual aos outros dois catetos ao quadrado, a soma dos dois. Então, 25 é igual a 9 mais 16, que vai dar 25, é igual a 25. Só para ilustrar para vocês como que funciona o teorema de Pitágoras, para mostrar que a lei é válida, que é um teorema que se prevalece. Ok? Bom, outras relações que a gente tem, relações seno, cosseno e tangente. O que o seno fala? Seno de um ângulo alfa vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser sempre o ângulo que está o cateto que está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Então, novamente, se eu tornar, olha, nesse ângulo alfa aqui, ó, o que tiver oposto a ele diretamente, ó, eu vou chamar de cateto oposto. Então, o seno de um ângulo alfa vai ser cateto oposto por hipotenusa. Hipotenusa sempre maior cateto. Então, só para vocês verem um exemplo, vocês pensarem aí rapidinho. Tem uma estrutura metálica que tem um comprimento de 8 metros e está apoiada formando um ângulo de 50 graus. Sabendo-se que o seno é 50 graus, esse seno aproximadamente vale 0,77, determina a medida da coluna vertical que sustenta essa estrutura metálica. Ou seja, quero saber qual que seria essa altura aqui, ó, dessa minha estrutura metálica. O que foi dado? Comprimento da estrutura, que é 8 metros, e eu quero saber qual que é essa altura aqui.
Então, como vocês já imaginam, pelo que a gente acabou de falar, existe, na verdade, quando você estiver trabalhando com trigonometria, a gente vai sempre cair em várias possibilidades. Trigonometria nunca tem um único caminho. Existem caminhos que são mais curtos e direto que outros. Então, aqui, esse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, o caminho mais simplificado para calcular essa altura desse pilar ou dessa estrutura aqui, dessa coluna, é utilizando a lei do seno. Mas nada impede vocês de partir pelo cosseno. A diferença é que vai dar um trabalho a mais. Teria que fazer uma conta a mais. Mas partindo para a lei do seno, a gente vai ver. Seno de 50 graus vai ser o quê? Cateto oposto. Se eu estou olhando um ângulo de 50 graus aqui, ó, que é o cateto oposto a ele? H. Então, H sobre a minha hipotenusa, que vale 8. Por que a hipotenusa vale 8? Porque ele falou que a estrutura tem 8 metros. Essa estrutura metálica tem 8 metros de comprimento. Então, o que foi feito aqui? Nada mais do que isolar. Ó. Explicou invertido aqui. Ó. Seno de 50 graus vezes 8 é igual a H. Então, H é igual a aproximadamente 8. Ele falou que o seno de 50 graus vale 0,77. Então, eu vou ter que H é aproximadamente 6,16 metros de altura. Então, essa coluna, para manter esse ângulo de inclinação horizontal aqui, ó, uma placa com esse comprimento, ela tem que ter 6,16 metros de comprimento. Ok? Então, aqui uma aplicação de trigonometria. Seno, forma simples. Ok, pessoal? Alguém que repete alguma parte aqui? Para mim, tá ok. Beleza. Vamos seguir, então. Então, as próximas relações que a gente vai ter é o cosseno e a tangente. O que cosseno fala? O cosseno de alfa, ele é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente vai ser sempre o cateto que está o quê? Paralelo ao ângulo que eu estou analisando. Então, eu tenho o cateto oposto, que seria essa altura. Ele está diretamente oposto, como o próprio nome fala, ao ângulo. E o adjacente vai estar paralelo ao ângulo que eu estou analisando. Ou perpendicular, dependendo do referencial que você vai adotar aqui. Então, eu tenho uma outra situação que fala justamente, um outro exemplo, para utilizar essa relação do cosseno. Onde o exemplo fala o seguinte, ó, ele tem uma escada de 4 metros de comprimento, essa escada está apoiada em um muro e forma um ângulo alfa com o solo. Se a distância do ponto de apoio entre a escada no solo e o muro é de 8 metros, ele quer que a gente calcula qual que é o valor do ângulo alfa. Ele quer saber quanto que vale esse ângulo alfa aqui. Ó. Então, a primeira coisa que vocês têm que analisar quando vocês forem trabalhar ou buscar alguma informação é, novamente, trigonometria eu posso ter várias saídas. Uma vai ser mais ou menos dificultosa. Como eu quero saber o ângulo alfa, e eu tenho cosseno adjacente e hipotenusa, então a relação ou correlação mais aplicável que é o cosseno. Até pela sequência do que a gente estava mostrando, é o mais óbvio, né? Mas a dica que eu dou para vocês é sempre tentar ver qual o cateto que vocês têm para conseguir identificar a melhor fórmula trigonométrica para trabalhar. Se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Ok? Então eu tenho, para essa situação, a seguinte forma de resolução. Cosseno de alfa é o quê? Cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa.
O cateto adjacente vale 2. E hipotenusa vale 4. Então, eu tenho cosseno de alfa é 1/2. Ou 0,5. Então, qual o ângulo que vai me dar, que me dá esse valor? Então, existe, né, basicamente, aquela lei, um quadrozinho, vou mostrar para vocês mais à frente, onde tem a relação, né? Seno, cosseno e tangente, onde eu tenho 1, 2, 3, 3, 2, 1, mas não, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas na calculadora de vocês, como vocês vão fazer? Existe o botão Shift, existe em cima do cosseno um valor que é cosseno menos 1. Então, se você apertar o Shift, vai aparecer cosseno menos 1. Se você colocar 0,5 e der igual, ele vai te dar qual foi o ângulo que gerou o valor de 0,5. Então, a gente chama de arco cosseno, que é o inverso do cosseno. Então, é uma forma de vocês chegar a esse ângulo de forma mais simplificada, utilizando a calculadora. E para a gente fechar aqui, as relações básicas de seno, cosseno e tangente, eu tenho a relação de tangente, onde tangente fala o seguinte: cateto oposto de alfa dividido por cateto adjacente é a minha tangente de alfa. Então, a tangente de alfa, ela não trabalha com hipotenusa, trabalha com os dois catetos que eu tenho como existente. Então, cateto tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para exemplificar isso um pouco melhor, tem a seguinte situação. Tem uma pessoa de 2 metros de altura, essa pessoa observa um prédio segundo o ângulo de 45 graus. Sabendo que a tangente de 45 graus é 1 e que a distância dessa pessoa ao prédio é 30 metros, quero que calcula a altura desse prédio. Então, a primeira coisa aqui quero saber a altura do prédio. Essa altura toda aqui, ó. Foi montado esse triângulo para mim aqui, ó. Eu sei que a partir do olho divisando essa pessoa, existe um ângulo de 45 graus, ele visualizando o topo do meu prédio. E que a distância entre a pessoa até o prédio, que é essa distância aqui, ó, vale 30 metros. Então, se eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber essa altura aqui, ó, eu vou usar tangente. Mas qual que é o detalhe aqui? É a aplicação de fórmula direta. O detalhe é que a altura do meu prédio, eu vou ter que considerar qual que é essa altura aqui desse cateto, mais os 2 metros que é a altura da pessoa. Então, vai ser essa altura x mais 2 metros. Que seria basicamente isso aqui, ó. Então, eu pego esse triângulo aqui, que é o que está sendo ilustrado para vocês na figura, ó. Então, eu tenho tangente de 45 é igual a cateto oposto, que é x, dividido por 30. Então, tangente de 45 graus vale 1. Isolou e não me deu que x vale 30 metros. Então, x é essa distância aqui, ó, desse ponto aqui até a parte mais alta do prédio. Só que a pessoa tem 2 metros. Então, a altura total do prédio vai ser 30, que é o x que eu calculei, mais 2 metros. Então, a altura total é 32 metros. Ok? Então, a gente vai trabalhar com essa correlação. A gente vai ver duas outras depois, que é lei dos senos e lei dos cossenos, que são fórmulas de obter qualquer cateto em qualquer triângulo que eu estou trabalhando. Por que eu estou falando isso? Porque essas fórmulas que a gente acabou de ver, seno, cosseno e tangente, elas se aplicam quando eu tenho triângulo retângulo, ou seja, eu tenho um ângulo reto na minha estrutura, no meu triângulo. Se eu tenho um triângulo que não apresenta ângulo reto, vai ficar um pouco mais difícil
Só adiantar aqui. Para vocês, a gente conseguir, vou só tirar aqui rapidinho, a gente conseguir trabalhar, definir claramente esse valor. Vou só mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó. Tem essa situação aqui, onde eu tenho um fio elétrico. Esse vai ser instalado entre um poste e uma casa, separados por um lago e um terreno plano. Como calcular o comprimento do fio necessário para a instalação? Então, pela necessidade de solucionar problemas relacionados a triângulos que não são retângulos, é o caso da nossa situação aqui, se desenvolveram formas de trabalhar com senos cossenos de ângulos obtusos, maior que 90 graus. Então, a imagem que eu estou para vocês, ó, eu quero saber qual que é o comprimento de fio que eu preciso para ligar, tirar a energia desse poste e levar até essa casa aqui. Foi dar as seguintes informações. Ó. Eu tenho um ponto O de apoio. Então, esse ponto O de apoio até o poste tem 22 metros. E foram dados dois ângulos, 49 graus e 30 graus. Então, para vocês, para a gente novamente finalizar e não estender muito, se possível, vocês tiraram uma foto, eu não sei se eu consigo, acho que eu vou ver se eu consigo postar agora para vocês lá, acho que está liberado para mim. Para vocês praticarem, ver se vocês conseguem solucionar isso de forma fácil, que é utilizando as regras que a gente acabou de falar, seno, cosseno, tangente. É possível? É, mas vai dar muito mais trabalho. Mas existem outras leis, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas para aguçar um pouquinho vocês, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos para esse tipo de situação, que vai sair muito mais fácil do que vocês saírem aplicando seno, cosseno e tangente aqui nessa situação. Mas só para título mesmo de prática, para vocês irem situando. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou encerrar por hoje. Eu agradeço a vocês, Ana, Bárbara, Elias, Genival, Igor, Letícia, Marco, Marcos, Mário, Thales, pela presença de vocês na aula de hoje. Na segunda-feira, né, nós iniciamos os trabalhos. Peço para vocês, novamente, que só peguem esse exemplo aqui para vocês tentarem sentir um pouquinho da dificuldade, talvez utilizando regras que não são tão convencionais, como eu acabei de falar, seno, cosseno, tangente, ou buscando outro tipo de solução. Mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula isso de uma forma mais simplificada. Então, a aula de hoje, como eu disse, eu não quero estender muito, porque eu tenho 3 turmas novamente matriculadas que está aparecendo para mim no sistema. Basicamente, eu tenho só a turma de vocês presente aqui nessa aula de hoje. Então, eu não sei o que vai suceder. Então, para não perder muito, todo mundo perder muito o fio da meada, eu vou segurar hoje um pouquinho mais, primeira aula. E a gente volta então na semana que vem, finalizando um pouco mais essa parte trigonométrica e entrando propriamente dito na parte de topografia. Ok, pessoal? Estou aqui para a disposição de vocês. Alguém tiver alguma dica, alguma coisa que a gente pode melhorar, o que tiver achado de
do que o pouco a gente passou. Sinta-se à vontade, se alguém está vivo ainda, né? Então, um de vocês está muito calado, vocês não calados assim não, hein? Primeira aula é assim mesmo, doutor. Vai que cola, né? Eu acho que vocês estão chateados por causa desses galos seus, esses cruzeirinhos seus aí, que tá tudo foda, né? Ah, tô feliz demais Cruzeiro na Série B, mas... Né? Eu tô vendo que você tá feliz, meu. Cuidado, hein? Tô esperando só pra fazer as figurinhas aí do Willian. Né? Tá esperando pra ver figurinha, rapaz. Tem que esperar pra ver se eu ganho na segunda divisão. Campeão esse ano, rapaz, do Brasileirão. Aham, tô sabendo. Vai que cola, né? Mas então tá, pessoal. Novamente, obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra então na próxima semana, se Deus quiser. Tenta fazer esse exercício aí, só para ir, como é que fala? Desenferrujando um pouquinho, né? Nós estamos quase 2 meses de férias aí, praticamente. Ah, vocês estão com um grupo, pessoal? No WhatsApp não estão funcionando. O que vocês fizeram aí?